Bom dia! Nós veremos hoje um novo livro da Bíblia. Ele tem apenas 3 capítulos, um livro bem pequeno. É o livro de Naum. Vamos começar hoje em Naum. Abra aí a sua Bíblia. Em Naum, Deus é soberano governante do mundo. Estamos vendo então o 12º livro, Naum, dos 17 últimos livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Nós estamos vendo aí o livro do profeta Naum, que é dos profetas menores. Os 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, se constituem de 67 capítulos, 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Naum tem 3 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Então abra aí a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Em nosso pequeno e humilde estudo estaremos agora fazendo reflexões, segmentando, trabalhando nesse texto. Estaremos nos apoiando na Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nós recomendamos que você adquira aqui na sua loja Os Semeadores. Eu estou aqui dentro da minha loja, aqui com as camisetas, bonés em promoção, tudo para o seu deleite espiritual. Entre em contato conosco. E, inclusive, nós nos basearemos nos seus comentários. Caso desejarem maior aprofundamento, é só ir lá e você vai estudar com bastante afinco. Algumas características gerais. A data provavelmente entre 663 e 612 a.C. Naum significa conforto e possivelmente seria a abreviação de uma forma mais completa como Neemias, que significa Jeová conforta, consola. O seu nome é seguido pela designação Eucosita, uma possível referência ao local do seu nascimento ou uma de suas atividades proféticas. O testemunho interno do livro, 1, verso 12, verso 15, prova que Judá era uma região onde foi desenvolvida a atividade profética de Naum. Como é o caso na maioria dos livros proféticos, o próprio profeta se escondeu atrás da sua mensagem. Naum geralmente foi muitas vezes considerado de maneira incorreta como um nacionalista mesquinho que, inspirado por sentimentos de ódio e vingança, proclamou sua mensagem de julgamento contra Nínive e ao mesmo tempo estendeu a promessa de salvação incondicional aos judeus, seu próprio povo. Essa visão negligencia a realidade de que esse livro pertence à forma literária de profecias contra as nações estrangeiras. Naum, como verdadeiro servo de Deus, era inspirado pelo conhecimento do domínio universal do Senhor sobre todos os reinos do mundo. Ele também era um poeta abençoado como seu predecessor Isaías. Naum foi contemporâneo de Sofonias, de Jeremias e possivelmente de Abacuque. Naum profetizou a Judá durante os reinados de Manassés, Amon e Josias. Comparando-se Jonas com Naum, pois ambos profetizaram a Nínive, temos que ambos viveram um período relativo ao julgamento divino dos assírios, sendo que Jonas teve o seu período profético entre 786 e 746 a.C. e Naum entre 663 e 627 a.C. Fazendo uso de uma rica linguagem gráfica, ele retratou vividamente a destruição total de Nínive por um inimigo anônimo e então deu voz ao alívio e alegria universais de todos aqueles que haviam sofrido sob o regime opressor do tirano impiedoso. Alguns propósitos e características gerais. O propósito principal era confortar Judá ao anunciar julgamentos futuros contra Nínive. Sobre o livro de Naum, de uma forma geral, o livro de Naum tem um título duplo. Ele é chamado de Sentença contra Nínive e também de Livro da Visão de Naum. Uma sentença geralmente indica uma mensagem divina de julgamento contra uma nação estrangeira. Visão se refere à experiência profética única de receber a mensagem do Senhor. Às vezes o profeta era instruído a escrever uma sentença específica. Isaías, por exemplo, 8, verso 1 a 4, 30, verso 8. Ou todas as palavras, Jeremias 36, 2, que o Senhor exigia que ele proclamasse. Essa forma escrita fornecia então um forte testemunho adicional
para a certeza do cumprimento desses pronunciamentos divinos. O título duplo da profecia constituiu, portanto, uma forte afirmação da autenticidade dessa sentença de destruição contra Nínive e da certeza do julgamento iminente de Deus sobre o reino assírio. Sobre o Deus soberano e governante da história. Esse livro, que geralmente é negligenciado, fornece explicações importantes para que possamos compreender tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Em Naum, também, em todos os livros da Bíblia, fica claro que a história não acontece simplesmente, Ela é determinada pela vontade e pelo poder de Deus. No hino de abertura, e especialmente no início, em 1, de 2 a 8, e especialmente em 1, de 2 a 3, o texto do Sermão de Naum, aprendemos que o poder de Deus, bem como a orientação que ele dá à história, estão de acordo com seu caráter, com o Deus da aliança. Ele ordena total submissão em todos os lugares e de todas as pessoas. Rejeitá-lo, seu governo, leva ao caos. A rebelião desse tipo inevitavelmente evoca o desprazer e a ira divina e resulta em justa retribuição. A paciência de Deus nunca deve ser compreendida como fraqueza. Por meio da sua palavra dinâmica, ele dita os acontecimentos da história. Desse modo, Naum proclamou a destruição de Nínive, convidou o seu povo para uma alegre celebração desse acontecimento muito antes que ele acontecesse. Em última análise, não são os poderes desse mundo que determinam o curso da história. Sabemos disso, mas Deus e somente Deus. Sobre a cidade de Nínive. A antiga cidade de Nínive era uma metrópole perversa, imperialista e enganadora, dotada de uma ânsia inescrupulosa e arrogante de poder e de dominação, que se manifestava em impiedosa violência militar. Além de seus poderes militares, Nínive também foi condenada pela sua falta de escrúpulo nas práticas de comércio e o seu materialismo incansável. Foi para essa cidade perversa que Naum anunciou a sua mensagem de vingança e retribuição divinas. Sobre o juízo de Deus em Nínive. Nenhum poder terreno que desafia Deus escapa do seu julgamento. O julgamento, no entanto, não é a palavra final do Senhor. Seus atos de retribuição são também atos de julgamento redentor, que estão a serviço do seu amor pelo seu povo, a sua aliança com eles. Ele destrói as forças do caos com o propósito de recriar um novo mundo de liberdade, um novo mundo de paz e conforto duradouro. Ele conhece aqueles que confiam nele e se importa com ele. Algumas verdades fundamentais nós vamos encontrar. A glória de Deus em julgamento é digna de louvor. Deus julgaria Nínive, assim como as outras nações, por maltratar o seu povo. Deus manteria o seu povo fiel a salvo e restauraria da destruição e do exílio. Contextualizando essa história, a referência à destruição de Nínive que estava por vir, fornece a primeira pista sobre a data dessa profecia. Naum anunciou que esse acontecimento, antes que ele acontecesse, anunciou antes que ele acontecesse. Em 3:8, capítulo 3, verso 8, o profeta faz referência à capital, ou à captura de Tebas, antiga magnífica capital do Egito, pelos exércitos assírios de Assurbanipal, em 663 a.C. Durante o período compreendido entre 663 e 627, houve duas grandes crises no Império Assírico. Uma veio do lado dos Medos e dos Citas. A primeira e maior crise desse período foi a revolta babilônica, sob a liderança do irmão mais velho de Assurbanipal, que era apoiado pelos islamitas e por povos das regiões montanhosas iranianas. Os efeitos dessa revolta foram sentidos em Canaã e na Síria. A revolta foi finalmente suprimida por uma luta severa que abalou o império. Parece mais provável que as atividades proféticas de Naum tivessem associação com essa primeira crise do que com os subsequentes problemas com os medos. Nesse momento, a destruição de Tebas ainda estaria viva na memória do seu público. Portanto, a data mais plausível para a profecia de Naum seria de 660 e 650 a.C., durante os dias do rei Manassés de Judá, um fiel vassalo da Assíria.
Somente uma pequena correção, nós tínhamos dito que a primeira e a maior crise desse período foi a revolta babilônica, 652-648 a.C., sob a liderança do irmão mais velho de Assurbanipal, que era apoiado pelos islamitas. Não é islamitas, né? Islã nem havia ainda o Islã. Maomé surgiu só depois, muito tempo depois de Cristo. Então foi apoiado pelos elamitas. Essa é uma correção que a gente está fazendo aí. Cristo em Naum. O livro de Naum não contém profecias messiânicas diretas, mas ainda assim as expectativas de julgamento contra Nínive e da salvação do fiel povo de Deus são cumpridas finalmente em Cristo. E seus apóstolos declararam também a salvação para o povo de Deus e julgamento contra os inimigos dele. Na verdade, Cristo começou o seu julgamento e a dar salvação na sua primeira vinda. Hoje, a guerra espiritual na igreja, na qual a igreja está constantemente envolvida, dá continuidade a esse processo. Além disso, quando Cristo retornar em glória, ele destruirá todos os poderes que são contrários e entregará o reino para seu Pai, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 24 a 28. Podemos dividir esse livro em 4 partes. Vejamos a primeira dela, o seu título, que é apresentado como uma advertência contra Nínive. Trata-se, portanto, do livro da visão de Naum, de Elcós. Nínive já tinha sido advertido uma vez por Jonas e se arrependeram espetacularmente. Aquela mensagem de Jonas foi de um sucesso cabal. Porém, não foi duradouro e logo eles voltaram às práticas antigas, pelo que o Senhor estaria agora anunciando seu juízo contra eles. Naum é apresentado como profeta de Deus e Nínive como objeto da sua mensagem. Louvor ao guerreiro divino. Naum louvou a Deus pelo seu glorioso poder ao julgar os seus inimigos. Começa o livro com um louvor ao guerreiro divino. O hino introdutório, versos 2 a 8, lembrando um poema acróstico, honra ao Senhor pelo seu caráter e pelas suas ações como juiz universal. São diversas as características apontadas a Deus nesses 6 primeiros versos. O Senhor é Deus zeloso. Esse atributo se refere à reação apaixonada de leis contra a violação, qualquer violação da sua santidade, qualquer tentativa de dividir a sua glória. Seu zelo exige lealdade exclusiva e se revela como fúria contra aquela rejeição a ele e ao seu senhorio. Ele é vingador, o Senhor é vingador. Verdadeiro a sua natureza, o juiz universal não deixaria nenhum pecado sem punição e impõe o castigo justo aos pecadores. A repetição enfatiza a noção de uma retribuição inescapável e apropriada. Isso também nos lembra do verso bíblico: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Números 31:3 e Romanos 12, verso 19. Seu furor é terrível, quem poderá resistir ao Senhor? Ou mesmo se lhe opor, não é verdade? O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Essa terminologia, adversários, inimigos, é típica dos salmos e de imagens de guerra santa. As nações que atacaram o povo da aliança de Deus eram suas inimigas, por exemplo, a Síria, em Gênesis 12, 3. Mas o povo da aliança de Israel também poderia tornar seu adversário. Ressalta, no entanto, a Bíblia de Estudo de Genebra, que nós recomendamos que você adquira na sua loja ossemeadores.com.br, que o que torna as pessoas inimigas de Deus é o pecado flagrante, não a etnia a qual elas pertencem. Confira aí Romanos 5:10 e 11:28. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. A paciência de Deus tem limites. E a palavra nos adverte que não devemos abusar de sua longanimidade, correndo o risco de sermos entregues a nós mesmos para nossa própria ruína. E como é terrível nós sermos entregues para nós mesmos. O homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. E de repente será destruído sem que haja cura. Provérbios 29, verso 1. Uma boa e bem reconhecida confissão da paciência de Deus como povo da sua aliança, que também descreve o modo como ele trata as nações gentias. Ver aí João 4:2. O Senhor não deixará impune o pecado. A paciência de Deus nunca
implica fraqueza ou paciência ou aceitação do mal. Não implica, a paciência de Deus não implica fraqueza nem aceitação do mal. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis. Provérbios 17, 15. Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Provérbios 24, versos 23 e 24. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. A palavra de Deus controla as forças do caos, como na travessia do Mar Vermelho e na inundação do Jordão. O profeta retratou poeticamente o poder do Senhor como manifestado em seu controle da natureza no julgamento. Ele está na tormenta, na tempestade e nas nuvens, todas as quais estão sob o seu controle. A natureza não deve ser confundida com Deus ou ser adorada como Deus. Ela é o local onde ocorre a sua revelação. O mar que ele repreende e os rios que ele faz secar, aqui são usados aqui como paralelos poéticos. A vegetação abundante dos férteis Bazã, Carmelo e Líbano seca quando o Senhor faz o vento quente do deserto soprar sobre ela. Quando se aproxima os montes, tremem as colinas, se derretem, a terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que neles vivem. O desprazer do Senhor que se aproximou ou que se aproxima enche a terra e as suas criaturas de terror. A criação parece ameaçada pelo caos, pois mesmo as coisas estáveis e permanentes, os montes, a terra, verso 5, são representadas metaforicamente como tremendo e desaparecendo. No grande e último dia do Senhor, elas realmente serão destruídas e criadas novamente. Compare com a descrição de Miqueias do julgamento de Deus por uma invasão à Síria. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Essas perguntas retóricas enfatizam a impossibilidade de qualquer pessoa e até mesmo de uma grande nação como a Síria se opor ao julgamento de Deus ou mesmo de resistir a ele. Nos versos 7 e 8, o louvor de Naum termina colocando em contraste o modo como trata aqueles que confiam nele como aqueles que resistem a ele. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, o fiel povo de Deus experimenta o seu maravilhoso poder com amor sagrado. Bom, não se refere somente ao caráter de Deus, mas também à sua benevolência em relação ao seu povo fiel. Ele é a fonte de toda a prosperidade. Quando a ajuda é extremamente necessária, ele é um refúgio, uma fortaleza impenetrável aos que nele se refugiam. As bênçãos de Deus não vêm automaticamente. Essas palavras de garantia também chamaram os leitores judeus a colocarem a sua confiança ou segurança em Deus, de modo que eles possam receber as bênçãos dele. A confiança em Deus tem sido uma exigência imposta ao povo da aliança desde os dias de Moisés. Israel era geralmente chamada à fé em tempos de incerteza e também em tempos de guerra. Assim como o Senhor foi apontando como bom e refúgio em tempos angustiosos, prometendo aos que nele confiam, ao contrário, ele seria como uma enchente devastadora contra Nínive. Essas imagens são geralmente associadas ao julgamento. Julgamento para Nínive, parte 3, e salvação para o povo de Deus. Dos versos 9 ao 15, e depois até o verso 2 do capítulo 2, veremos o julgamento para Nínive e salvação para o povo de Deus. Naum declarou o severo julgamento de Deus contra Nínive, mas assegurou que o povo de Deus seria libertado da prisão, da opressão. Tendo distinguido entre a bondade de Deus em relação àqueles que confiam nele e o seu julgamento contra os seus inimigos, capítulo 1, verso 7, o profeta iniciou uma série de sentenças de julgamento contra Nínive, que eram combinadas com oráculos de salvação para Judá. Esses versículos também a gente pode dividir em seções,
Vejamos, são 6 delas. Vejamos a primeira, seção A. O julgamento de Nínive, versos 9 ao verso 11. Deus declarou que os assírios não teriam mais vitória sobre o seu povo. Eles falhariam e seriam destruídos. Por causa do seu poder e força, eles imaginavam que seria fácil subjugar Israel e Judá. No entanto, todas as estratégias assírias seriam fúteis. Suas lutas, seus planos, seriam agora contra o Senhor que havia determinado a destruição deles e o faria de uma vez por todas. Na verdade, a Síria teve somente uma grande vitória sobre o povo de Deus, a destruição de Samaria em 722, 721 a.C. A tentativa de destruir Jerusalém em 701 a.C. falhou. Embora os assírios tivessem muito poder sobre Judá, eles nunca destruíram totalmente a capital, Jerusalém. O Império Assírio caiu perante a Babilônia em 612 a.C. A trama de perversidades de que fala o verso 11 talvez se refira ao rei assírio Assurbanipal. A palavra mal aqui sugere algo demoníaco, como os poderes do caos. Aí no período de 668 a 627 a.C. Parte B, a salvação de Judá, dos versos 12 ao 13. O profeta se dirigiu a Judá na segunda pessoa, verso 12. Embora o julgamento contra a Síria seja mencionado, verso 11, o foco principal é a libertação de Judá. O oráculo confortador assegurou ao povo de Deus que a queda da Síria finalmente acabaria com a humilhação deles. A bem conhecida fórmula do mensageiro profético, assim diz o Senhor, mostra que Naum falou em nome de Deus. Ele dizia que, por mais poderosos e numerosos que fossem eles, acabariam sendo ceifados e destruídos, e Judá, embora tivesse sido afligida, não mais seria atormentada. Naum pronunciou essa profecia enquanto a Síria ainda era extremamente poderosa, provavelmente durante o reinado de Assurbanipal. Judá seria o estado vassalo da Assíria por muitos anos, mas a ameaça de derrota total para Judá e Jerusalém havia sido eliminada. Por isso Deus dizia, usando imagens poéticas vívidas, que descrevem a emancipação de Judá, que quebraria o jugo deles e que romperia os seus laços. Parte C, o julgamento de Nínive, verso 14. Deus declarou o fim do Império Assírio. Como governante supremo de todo o universo, e Deus é Deus quem dá um fim a um reino. Atualmente vemos o Império Islâmico crescendo e impondo, atualmente, nessa época de hoje, agora, o Império Islâmico crescendo e impondo terror por todos os lados, e nós temos os nossos medos dele, principalmente porque estão causando muitos danos a cristãos em todo o mundo. No entanto, não pense eles que eles são os tais, pois que Deus os tem sob total controle e são instrumentos de Deus em seu juízo. Mas eles mesmos, por causa da ausência da misericórdia e da severidade, serão igualmente julgados e destruídos, como nos ensina a história em todos os tempos. Deus deu ordem, verso 14, enfatiza a autoridade de Deus para dirigir a história humana e a certeza de que a vontade dele seria feita. Em Nínive não terá descendentes que perpetuem o seu nome, isto é, seria perda completa de poder e prestígio por muitas gerações por vir. Deus continua dizendo que destruiria suas imagens esculpidas e seus ídolos de metal e todos os seus deuses. O templo e outros objetos de confiança e do orgulho assírio também seriam destruídos completamente. Deus determinou dar um fim ao rei assírio e ao seu império. A maneira perversa como seu povo havia sido tratado por eles fez como se tornassem desprezíveis aos seus olhos. O mesmo se aplica eternamente com relação a todos os reis e todos os reinos e todos os cristãos em todo o mundo que estão sofrendo ataques sem misericórdia e com requintes de crueldade extrema. A salvação de Judá, verso 15. Naum anunciou que a sentinela traria boas novas a respeito da derrota de Nínive. Conforme nós estamos vendo, a aproximação de alguém que anunciaria boas novas com pés claramente visíveis sobre vossos montes de Judá, inicia um novo período grato de serviço ao Senhor. As boas novas são resumidas numa palavra significante, paz, a qual anunciava não somente o fim das hostilidades, mas também o estabelecimento de condições de vida abundantes e bem-estar geral após a derrota da Síria.
Isaías estendeu essa esperança de boas novas para além do fim do problema assírio, até o fim do exílio babilônico. Assim, o Novo Testamento faz uso da expressão boas novas no termo evangelho. O evangelho cristão anuncia que Cristo trouxe paz e alívio para os problemas do exílio. No retorno de Cristo, todos os inimigos de Deus serão destruídos e o seu povo será exaltado. Naum 1, verso 1, oráculo acerca de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Esse é o verso de número 1 de Naum. E o verso de número 15 encerra dizendo: eis sobre os montes os pés dos que trazem boas novas, que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Mais uma vez, a promessa de Deus aqui de extermínio do ímpio. O ímpio vai ter fim. Escreve o que eu estou dizendo. A morte é certa, porque nós vamos ter que passar por ela. A vinda de Cristo é certíssima e o fim do ímpio. Acabou, não tem mais ímpio, vai acabar. Em Cristo Jesus, uma nova história está sendo escrita para o povo de Deus, que em breve será resgatado e reinará com o Senhor para sempre. Aleluias! Por isso que vem a exortação para ajudar a comemorar as suas festas e doravante cumprir os seus votos, pois que nunca mais o perverso a invadiria. Ele, Nínive, seria completamente destruído. Crises nacionais ou opressão estrangeira geralmente tornavam difícil, se não impossível, a celebração das festas importantes. Os votos feitos durante os períodos anteriores de agonia agora seriam cumpridos. Salmos 116, verso 14 e de 17 a 19. A oferta de paz à destruição de paz após a destruição da Síria foi adiada devido à ingratidão de Ezequias. Isaías 39, de 5 a 7. E a contínua rebelião de Judá contra o Senhor. O próprio exílio babilônico foi estendido devido ao pecado contínuo em Israel e em Judá. Em sua primeira vinda, Cristo deu início à eliminação total e permanente de todas as ameaças contra o povo de Deus. Mas ele realizará totalmente essa promessa quando do seu retorno. Apocalipse 6, do verso 9 a 17. Amanhã, não perca capítulo 2 de Naum. Nós estamos aprendendo muito sobre Bíblia, hein? O juízo para Nínive e a restauração para Israel. Vamos ver amanhã, capítulo 2? Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você nos acompanhar. Olha, nosso blog site, jamaisdesista.com.br, parte escrita está toda lá. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, Momento Missionário, todos os dias, às 8h30. Nos acompanhe nas redes sociais, em todos os lugares, estamos aí levando e divulgando a palavra de Deus. Deus seja louvado na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.